Graça e a paz a todos, boa noite. Nós vamos entrar no momento da ministração da palavra do Senhor. Você que está aqui comigo no culto presencial, no culto de oração, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. E você que vai nos acompanhar em casa também pode abrir as suas escrituras, sua palavra e meditar também conosco, em nome de Jesus. O Senhor tem colocado no meu coração o desejo de falar sobre esse assunto, sobre esse tema, servir. É um tema muito negligenciado por nós, pelas pessoas, e o Senhor tem me levado a esse tema já há alguns dias, e eu trouxe uma reflexão sobre isso no culto de domingo agora, e eu quero iniciar hoje uma série de mensagens nas quartas-feiras sobre esse tema: viver para servir, não é? E o texto base, Efésios 2:10. Eu estava pensando assim, poxa, tem tantos textos que eu poderia falar e pregar e expor, mas esse texto me chamou a minha atenção acerca daquilo que Deus quer e o que Deus tem para nós, acerca desse tema. Você que vai nos acompanhar em casa e você que está aqui, você pode ver no telão que nós temos na imagem um esfregão, uma vassoura e uma pá, né? E aí você pode estar perguntando, poxa pastor, mas servir é só limpar? Não, é muito mais do que isso. E eu fiz questão de colocar essa imagem para demonstrar à igreja que isso é o básico, é muito pouco daquilo que a palavra de Deus exige de um servo. Então, limpar a igreja, ou fazer uma limpeza, né, caracterizando aí os elementos que eu coloquei na imagem, é muito pouco daquilo que o nosso Senhor requer de nós. Efésios 2:10 vai dizer assim, o apóstolo Paulo nos orienta: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para quê, gente? Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para... Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Que nós somos criados para isso. Ele nos criou para fazermos as boas. E quem é que pode fazer as boas obras, gente? A não ser o salvo, a não ser o cristão, a não ser o servo e a serva de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Está claro aqui para mim. E ainda vai dizer mais, que Ele já havia preparado. E eu entendo aqui que Paulo está dizendo em relação à fundação, antes da fundação do mundo. Ele está falando sobre a questão de que ser servo, o chamado para servir a Deus, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele já havia nos preparado para nós. Então, se de certa forma só vai fazer as boas obras os salvos, então os salvos é o servo que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui hoje. Eu quero começar com uma introdução. Imagine você, um oleiro. Todo mundo sabe o que é um oleiro? Aquele profissional que molda o barro para fazer o vaso. E o oleiro habilidoso moldando com amor e cuidado o vaso precioso. Assim como o oleiro investe em seu tempo e habilidade na criação, Deus nos formou com maestria e com um propósito específico em mente. Somos feitos para servir, ou melhor, para viver e servir a Ele, dando vida às obras que Ele preparou
para nós. O serviço a Deus é o ato de dedicar-se com devoção, com sinceridade, para cumprir a vontade e os propósitos de Deus. O serviço a Deus envolve ações, atitudes e até sacrifícios que demandam a nossa obediência a Deus, o nosso amor para com Deus. Este serviço pode assumir diversas formas e manifestar-se em várias áreas das nossas vidas. Você pode adorar a Deus servindo a Ele. Você pode ter obediência aos teus mandamentos servindo a Ele. Você pode evangelizar servindo a Ele. Você pode discipular uma família ou alguém. É uma forma de servir a Deus, né? Você pode servir a Deus em um dos ministérios da igreja, seja cantar, que seja tocar, que seja na juventude, nas mulheres, nos homens, no presbitério, na limpeza da igreja, nas contribuições, nas ofertas, nas orações. Irmãos, quando você vem orar, é uma espécie de serviço. Nós estamos fazendo cumprir a vontade de Deus em servir um Deus que conhece e sabe todas as coisas. Então, o que nos faz vir aqui todas as quartas-feiras orar e ouvir o ensinamento, e aos domingos no culto público, não é a nossa vontade própria, mas é a vontade soberana de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele exerce o seu poder para conosco, e aqui estamos para servi-lo. Quando você oferta, quando você busca conhecimento, quando você lê a palavra de Deus, quando você busca o crescimento espiritual, quando você jejua, quando você ora, quando você pratica a palavra de Deus, irmãos, eu estou aqui falando sobre várias áreas de como você pode manifestar o serviço a Deus. Que fique bem claro, já falei aqui outras vezes, que nós temos um Deus que é soberano. E quem é esse soberano? O nosso Senhor. E nós somos o quê? Os servos desse Senhor. Quando eu falo que eu disse, a Bíblia disse através de mim. Eu poderia ler aqui vários textos que falam sobre essa questão. Mas alguém pode estar perguntando, pastor, mas o que é viver para servir? A dádiva mais preciosa que recebemos de Deus depois da salvação é o chamado para servi-lo. Porém, tal chamado nos dias atuais parece estar completamente fora de moda. Parece que servir a Jesus está fora de moda. Está tudo fácil, está tudo na mão, está tudo óbvio, está tudo muito rápido. A internet, os cultos transmitidos, né? Me parece que às vezes a questão de servir a Jesus, no modo geral, perdeu, netinho e irmãos, a motivação certa, primária, que é servir a Cristo. E só conseguimos servir a Ele porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Na maioria das vezes, as igrejas, 10% das pessoas fazem 90% dos trabalhos. Quando somente 10% faz 90% do trabalho, o termo servo e serva perde o sentido. Por que perde sentido? Porque parece que para alguns, para esses 90%, servir é fazer aquilo que ele quer. Porque para 90% das pessoas na igreja, fazer a vontade de Deus é que Deus tem que submeter à sua vontade.
Eu falei essa semana passada, umas 2 semanas passadas, que é pecado a gente deixar de cumprir a vontade de Deus. A gente peca, irmãos, quando a gente acha que a gente tem poder para dizer que Deus tem que nos servir e eu não tenho que servir a Deus. E quando eu preciso de uma oração, de uma cura, de um milagre, de qualquer outra coisa, Deus é obrigado a me curar. Deus é obrigado a ouvir a minha oração. Será que é assim, gente? Irmãos, esse tema é um tema muito sério. Muito sério. Eu quero algumas quartas-feiras falar sobre isso. Então não dá para 10% da igreja ou das pessoas que estão na igreja acharem que Deus é servo deles, que é servo do Senhor, e as 90% achar que Deus é servo deles. 100% da igreja precisa crer e entender que nós somos servos de um Deus grandioso sobre todas as coisas. Ou a gente não tem nenhum Senhor, ou a gente não é crente, ou a gente não é seguidor de Cristo, ou a gente acha que a gente pode fazer do meu jeito, do meu modo. E eu nem cheguei na questão de você obedecer aos vossos pastores, não é isso que eu estou dizendo agora. Eu estou falando sobre Deus e a sua atitude e a atitude da igreja como servos do Senhor. Irmãos, esse tema está mexendo comigo. Todo cristão tem grande prazer em declarar que é servo de Deus. Se você ainda não encontrou o prazer de dizer, olha, eu sou servo do Senhor, e falar, e dizer, e fazer, você não é servo. Ou no máximo, no mínimo, você nem cristão você é. Precisa se converter, precisa mudar de rota, precisa ouvir a voz de Deus, precisa abrir o seu coração para servir a Deus. Ou será que nós seremos servos só do dinheiro, só do trabalho, só da família, só daquilo outro, menos servos de Deus? Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Mas nem todos refletem os privilégios que é ser um servo. Nem todos sabem a importância que isso confere e a responsabilidade de ser servo e que isso significa perante Deus. Eu não sei se vocês têm pensado nisso, Senhor, como eu posso fazer para te agradar? Alguém pode estar se perguntando, Senhor, o que eu tenho que fazer para agradar? Irmãos, é simples. Ele nos chamou da fundação do mundo para quê? Para fazer a nossa vontade ou a vontade dele? Está claro, Efésios capítulo 2:10. Essas boas obras que o apóstolo Paulo está nos apresentando é para os servos. Eu já disse outras vezes, é para os escravos. Irmãos, olhem para cá. Quem quer ser escravo do pecado, levante a mão e dê glória. E quem quer ser servo de um Deus soberano, diga aleluia. É isso, irmãos. É 2 lados. É 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia. Ou a gente serve ao pecado, as coisas desse mundo. É isso que está claro para nós isso. A gente precisa meditar nisso, irmãos. Ser servo de Cristo é perceber o que isso significa. Jesus Cristo considerou-se ser servo de Deus. Não deveríamos fazer o mesmo? Vocês acham que Deus, sendo Deus, não foi servo vindo à terra como homem? Sofrendo, sendo humilhado, sendo espancado, sendo traído, sendo injuriado. Mas ele foi para no caminho do Gólgota, né? Para ser crucificado como uma ovelha muda, calado, como servo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, como homem, estava servindo a um propósito maior, que era Deus todo soberano.
era o propósito salvífico de transformação, de cura, de libertação, de justificação nossa. E ele veio para servir e serviu. Agora a gente fica achando que o que fazer? O que fazer? Se Jesus fez, a gente tem que fazer o que ele é. A palavra cristão significa... A palavra cristão é seguidores de quem? De Cristo. Então não dá para seguir Cristo só de falar que você é crente. Não dá para falar que você segue a Cristo só porque você vem à igreja todo domingo. Ou vem de vez em quando. Não, você tem que dizer assim, ó, eu sirvo a Jesus. Porque eu sou cristão, porque eu sigo a Jesus. Lembra aquele texto de Lucas, Mateus, Lucas? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Quando a gente pega a nossa cruz é o que, gente? É sinal de quê? Sério. Quando você pega a sua cruz e segue a Jesus, você está dizendo assim para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu lado, dizendo assim, ó, eu sou cristão, sou serva de um Deus, e eu preciso servi-lo, preciso honrá-lo. Uma certa vez eu li num boletim de uma igreja e dizia a seguinte frase: ministro da igreja, todos os membros. Vou repetir: ministro da igreja, todos os membros. Auxiliar dos ministros, o pastor da igreja. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Ministro significa servo. É que vocês acham que ministro é só o pastor que fala, que ministra. Não, ministros são vocês, que fazem e servem à vontade de um Deus superior, juntamente com ele, o pastor da mesma forma, que ministra, que serve a igreja. Então, essa declaração pode ser estranha para a maioria dos crentes. É verdadeira na igreja, ou seja, na igreja todos são servos. É o que lemos na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, que o Senhor Jesus deu dons a pessoas. Efésios 4, 11, 12. Abra sua Bíblia comigo e anote aí. Eu não gosto de falar isso não, mas eu ainda estou na introdução. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: e ele designou alguns para o quê? Apóstolos. Apóstolo faz o quê? Fez o que os apóstolos? Serviu quem? O propósito de quem? Outros para profetas. Os profetas serviram o propósito de quem? De Deus. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aqui ministério é serviço, para que o corpo de Cristo seja o que, gente? Opa! Deus tem um propósito quando você serve. Quando a igreja percebe que há uma necessidade de obedecer a palavra de Deus e a Cristo Jesus, e obedecer, Deus deixou a servidão para cada um de nós, os serviços para serem executados através das boas obras. Paulo vai dizer no capítulo 4 que é para edificação do corpo. Que corpo que é esse que Paulo está falando? Não, esse corpo aqui de Cristo, é isso mesmo. O corpo de Cristo vai se referindo a quem? A igreja. Por que o corpo é dele? Porque ele é o cabeça desta igreja, ele é o pastor desta igreja. Aleluias! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Portanto, todos os membros da igreja são servos e devem ser servos. Até os líderes são servos neste caso, servos dos servos. Ah, mas eu achei que nessa igreja só a liderança que trabalhava. É só a liderança que tem que fazer alguma coisa. Não, não é assim que Deus ensina. Eu não poderia ensinar diferente. Toda a igreja
Servo é aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi salvo por Cristo. Então, nós precisamos pensar nisso. Cristãos adoradores que amam ao Senhor nosso Deus. Como é que você pode amar a Deus? São exemplos de testemunho, sendo exemplo de testemunho, firmeza, perseverança, comunhão e adoração. Mas quanto ao serviço de Deus, somos muitas vezes negligentes. Ah, pastor, mas eu adoro. Mas às vezes somos negligentes e descuidados e desorganizados, improvisadores e irreverentes quando se trata da questão de ser servo ou serva do Senhor. Então podemos dizer aqui que servir com negligência é relaxo. Muita gente tem servido a Jesus com desprezo, com negligência, com relaxo, não é? Servo, irmãos, mais uma vez, é aquele que obedece e que ouve as ordens do seu. O presbítero Joab falou aqui hoje sobre a questão do serviço, né? Vai você faltar um serviço para você ver. Falta para você ver. Falta 3 vezes seguidas para você ver. Justa causa. É 3 advertências. Ó, faltou uma falta sem justificativa, advertência. Segunda falta sem justificativa, advertência. Terceira falta sem justificativa, olha que eu sou formado nessa área, eu e a Mário, né? RH. 3 advertências, ele pode mandar, o empregador, a empresa, pode mandar você embora por justa causa. Aí a gente leva a sério as leis dos homens. Chega no horário, vai no horário trabalhar, pega o ônibus cedo, porque assim, faz parte do nosso sustento, não faz parte do nosso sustento? Se a gente não trabalhar, a gente passa fome. A gente pega o ônibus lotado, ou qualquer outra coisa, vai de carro, pega o trânsito, todo mundo tem as suas formas de ir trabalhar. Mas vai, não vai? Tem dia que dá vontade assim, hoje eu não vou. Né? Não tem, hoje eu não vou. Mas o que diz a consciência? Epa, eu tenho responsabilidade, eu tenho um chefe, eu tenho um diretor, eu tenho um patrão, eu tenho um chefe, eu tenho um senhor que eu preciso respeitar essas ordens. Mas quando se trata das coisas espirituais da casa de Deus, não tem Deus, não tem Senhor, não tem servo, não tem, é tudo bagunçado. Irmãos, que é isso? O Senhor está nos dando aqui essa palavra para a gente hoje se organizar, sabe? A palavra de Deus, irmãos, ela não é uma espada de 2 gumes, corta para lá, corta para cá, corta aí, corta aqui. Nós precisamos perceber que existe o Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas. Portanto, o servo, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o valoriza, receberá muitas açoites. Estou lendo Lucas 12, 47, lê comigo. Lucas 12, 47 a 48. Eu comecei a ler sem falar o texto, né? Lucas 12, 47 e 48 vai dizer: aquele servo que conhece a vontade de Deus, ou a vontade do seu Senhor, não se prepara o que ele não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos. É tipo assim, ó, aquele que serve o seu Senhor, aquele que não serve, receberá muito o quê? Peia, açoites, castigo. Os que têm consciência e faz o que ele pede, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será o quê? Exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aqui o texto está dizendo sobre o servo. E aqui 2 classificações de servo.
Tem também o servo líder. Então, se ele é líder, foi dado a ele mais responsabilidade. Então, dele será mais cobrado. Ah, então quer dizer que o líder é mais cobrado e eu que só sou membro e membra, você é cobrado? Também. É um texto. Lucas 12, 47 e 48. Jeremias 48, 10. Abra comigo. Eu estou aqui dizendo a vocês o que os textos estão nos dizendo daqueles desobedientes que não são sérios. Deus vai açoitar se você não obedecer o seu Senhor. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma... Meu Deus, é muito forte, irmãos. Alguém tem uma tradução para ler aí? Jeremias 48, 10? É a mesma coisa? Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Só o 10, Jorge, é isso mesmo. A parte A do versículo. O que isso quer dizer, gente? É forte, não é? É forte, gente. Depois, mas é no Antigo Testamento, não serve para nós. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus reafirma o que Jeremias falou lá em Jeremias, lá no livro de Jeremias. Lucas 12, 46. Volta lá em Lucas. Irmãos, o negócio é sério. Lucas 12, 46. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe. E o que, gente? Punirá severamente e lhe dará um lugar com os... Quem disse isso? Quem? Jesus. Gente, convicção, bora. Quem? Jesus. Cristo falou. Vocês estão achando que é brincadeira isso aqui? Você que está me ouvindo depois desse vídeo, você que está aqui presencialmente, irmãos, o status de servidão e de servo de Cristo é coisa séria. Tem um vídeo aí no Instagram, no TikTok, de um velho dizendo, né, que é uma desgraça servir a Jesus, porque servir a Jesus não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem um velhinho assim falando? Ele está redondamente correto. No sentido de que ser servo de Cristo é se submeter a um Senhor, Deus sobre todas as coisas. Lembra da palavrinha submeter-se, que a gente está estudando na EBD? Tanto a mulher como seu marido a sua mulher, os filhos aos pais, os pais aos filhos. Então a palavra submeter-se serve para nós como servo. Nós temos que se submeter às ordens de Deus. E quantas vezes eu e você tem negligenciado a ordem de Deus? Melhor, vocês acham que vão ficar impune? Você desobedecer às ordens de Deus? Não ficará. Não ficará, igreja. Não é eu que digo isso, mas a palavra do Senhor. Irmão, essa palavra é para vocês, mas é para mim também. É para mim, é para todos nós essa palavra. O Senhor está levantando servos e servas que glorifiquem a um Deus que vive sobre todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E aqui está claro, irmãos, que a consequência de servir a Deus de maneira negligente é grave, é séria. Presbítero, que forte isso aqui, presbítero. É séria, coisa séria. O maior engano que podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito e sem nenhuma preparação. Vamos fazer, vamos ver o que vai dar, né? Vamos gastar aqui um tiquinho de tempo, vamos separar aqui um momentozinho, sabe? É o que muitas pessoas pensam do serviço a Deus. Quando falamos que alguém tem que se preparar por muitos anos, investindo em muito esforço e dedicação para exercer, por exemplo, a medicina, por exemplo, não estranhamos. Alguém vai se formar em medicina. Letícia vai ser professora.
E para a Letícia ser professora, ela tem que estudar 4, 5, 6 anos da vida dela. Fazer um ensino fundamental, ensino médio, graduação, ensino superior, depois pós-graduação, quem sabe um mestrado, depois um doutorado, 15, 20, o resto da vida estudando. Porque senão ela não vai ser bem reconhecida e bem colocada na área do trabalho profissional. Agora é para Deus. Precisa não. Vai dirigir um curso, precisa aprender não. Eu sei falar. Eu vou falar. Quando quer, né? O problema é que nem quer. E quando fala errado. Pastor, o que você quer dizer? Que assim como alguém se prepara para um concurso, para uma profissão, para fazer, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da Lourdes, a cozinheira, vai fazer uma galinhada, tem que ter o seu preparo, tem que conhecer, ela tem que saber quais são os ingredientes, qual a medida de cada ingrediente, não é isso? Fora aqueles segredinhos, né, Lourdes, que tem, que o mineiro tem, né? Aquele segredinho que dá para, né, que põe ali o tempero, o tipo de tempero. Irmãos, tudo precisa de tempo e de um preparo. E por que para as coisas de Deus não há? Vocês acham que não precisaria? Servir a Jesus é servir em obediência a Deus, que é o nosso Senhor. Mas não é obedecer de qualquer forma, é obedecer conforme a vontade de Deus. Ora, um bom médico precisa de anos de estudo para salvar uma vida. Mas quando é para servir a Deus, particularmente dentro da igreja, será que temos o mesmo zelo, a mesma preparação? Um exemplo aqui da igreja primitiva é que o servo executava todos os trabalhos da casa do Senhor. Que legal isso aqui. Então a igreja do século I, todos executava todos os serviços da casa do Senhor. Inclusive os mais humildes, como levar e trazer os recados, né, que eram os mensageiros. Já começou com mensageiro lá, né, João? Seu trabalho, né? Hoje é segurança privada, né? Mas começou como mensageiro. Cuidar dos bens do seu senhor, cuidar dos animais domésticos, rachar a lenha, manter o fogo aceso, tirar a água, entre outras atividades lá da igreja primitiva. Os discípulos amavam a Jesus, mas eles estavam ensoberbados. Eu até falei aqui o termo aqui, esbabacados, né? Atônitos, né? Porque eles estavam discutindo entre os discípulos quem seria o maior. Está lá em Lucas 22, 24, ou seja, teve um momento que os discípulos queriam dizer o seguinte: mas se eu ficar mais próximo de Jesus, eu vou servir mais. Porque se eu fizer isso, né? E parece que eles estavam achando que o serviço para Deus era só aquele específico, ou era o de maior status. Irmãos, se vocês acham que servir a Deus é só quem prega aqui, vocês estão redondamente enganados. Serve a Deus quem limpa a igreja e ninguém vê. Serve a Deus quem faz o pix das ofertas e ninguém vê. É servo. É quando você ouve a instrução de um dos presbíteros da igreja e você a obedece, mas ninguém está vendo, mas você obedeceu. Isso é servo. Então, servir a Deus é servir através de muitos trabalhos, de todas as coisas que a igreja vai nos apresentar. Então, no reino de Deus é diferente do mundo atual. No mundo atual diz que se você tiver algum status, você vai se destacar e vai servir alguém. Eu vejo várias pessoas que têm um cunho político, ideológico, que diz que ele só consegue ajudar alguém se ele for um vereador, ou se ele for um prefeito. Eu desconcordo um pouco com isso. Basta você ser servo e olhar para as pessoas com um olhar diferente que você consegue servir.
com dinheiro, sem dinheiro, sabe? Com fama, sem fama, funcionário público ou não, CLT ou não, desempregado ou não. A palavra servo, irmãos, é se submeter ao Senhor. E o Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso comandante, está dizendo: para você servir na casa de Deus e servir a obra de Deus, você precisa querer ser servo e serva, independente daquilo que você vai fazer. Ah, vou mexer no som, eu vou pintar, vou tirar o carpete, né? Eu vou comprar, sei lá, uns cabos novos, não sei de que forma você pode servir. Tem centenas de questões de como você pode servir. E aqui a Bíblia não dá importância, nem assim, uma mais do que a outra. A importância que a Bíblia dá é ser servo e dever obediência ao seu Senhor. Agora, quando o Senhor diz assim, ó, limpa a igreja, vamos limpar a igreja. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, vamos ofertar para a gente comprar o piso da igreja, oferta o piso da igreja. Ah, mas agora vamos juntar aí e vamos conseguir 50 cestas básicas para o aniversário da igreja para fazer ação social. Vamos servir a Deus com as cestas básicas. Irmãos, eu estou dando um exemplo de que não importa o que você vai fazer, o que precisa ser feito, você precisa ter a consciência, o que é servir. Eu aprendi hoje, comecei a fazer um curso sobre autista hoje, de um dos maiores pastores palestrantes. Eu estou estudando um pouquinho o assunto para a gente falar, conversar junto com a Mari, no dia da palestra. Ele trouxe uma informação que eu achei muito interessante e cabe aqui. A informação, ela é importante, mas a informação não pode substituir meu Deus, agora esqueci o nome. Informação, esqueci a outra palavra. Meu Deus, fugiu agora, estava na língua e fugiu o conceito. A informação, ela é importante, lembrei, mas a consciência é melhor. Por quê? Ele deu um exemplo, por exemplo, quem lembra da última cantora que morreu aí, a Marília Mendonça? Quem lembra? Passou meses, falando, moço, vai falar do avião. Acabou. Ninguém fala mais nada. Uma vez ou outra. Por quê? Houve comunicação, houve informação. Mas o que mais vale, é importante a comunicação e a informação, né? Mas essa outra parte que é muito mais, a consciência, né? Parece que você ouve a informação e internaliza o que você tem que fazer. Então você não esquece o que você tem que fazer, não é? Então você precisa pensar nisso como servo do Senhor. Então ficou claro para nós aqui que Deus está nos instruindo a igreja para que a igreja volte aos moldes de servos e de servas. Ah, pastor, mas século 21 faz quem quer, vem na igreja quem quer, cada cabeça uma sentença. Negativo, irmãos. O mesmo Deus da igreja primitiva do século I é o mesmo Deus do século 21, hoje, 2024. É o mesmo Deus, não mudou. As pessoas mudam, os homens mudam, a sociedade muda, a cultura muda, mas o nosso Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Então essa palavra serve para nós hoje. O que é que você tem feito para servir a Deus? Será que a sua consciência tem entendido o que é servir a Deus? Ou você só tem informação? Eu sei que é servo, já sei que é servo. A Bíblia fala que servo é escravo mesmo e fica por isso mesmo. E cadê a consciência? A informação tem que vir junto com a consciência. Então, irmãos, nós precisamos se debruçar na palavra de Deus e compreender qual é a boa, perfeita
vontade de Deus. Portanto, eu inicio hoje com 5 razões básicas para servirmos a Deus. Primeira razão: você tem um exemplo a seguir. Serão 5 razões. A primeira é: a Bíblia não está nos instruindo acerca desse assunto de qualquer forma, aleatoriamente. A Bíblia está dizendo que nós temos um exemplo a seguir. Jesus foi e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem devemos imitar a sua maneira de viver, amar e servir. No entanto, servir não é algo muito fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora, ou pecaminosa. Queremos ser servidos pelos outros, mas nunca servir os outros. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta, que é só querer ser servido. Irmãos, essa filosofia que nós temos só ser servido, não, o brasileiro é esperto, é o mundo dos mais espertos, só quer ganhar, sabe? Não quer ser servido. Não, essa é a filosofia e a doutrina e o ensinamento humano. Nós não somos moldados pelo padrão do mundo, nós somos moldados pelo padrão espiritual. Abra aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Nós estamos falando da primeira razão pela qual nós devemos servir. Razões simples, básicas, para que você tenha consciência. E a primeira razão é que você precisa entender que você tem um exemplo a seguir. Filipenses 2, do capítulo 2, versículos 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar-se. Gente, olha para mim aqui para a gente terminar esse texto aqui. O próprio Deus está dizendo que ele, sendo Deus, não era algo que ele tinha que se apegar-se àquilo. Irmão, sabe o que é isso? É uma graça de servidão. Ele sabia e tinha consciência a quem ele devia servir, que ele mesmo achava ele como Deus, que deveria abrir mão da sua divindade para servir a homens. Irmão, isso aqui é algo extraordinário da parte do Senhor. Mas ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ô irmãos, dá vontade de chorar isso aqui, sabe por quê? Porque aqui, irmãos, está a razão pela qual a igreja, eu, você, devemos servir a Deus. Porque Cristo serviu a Deus com as suas forças. E Cristo sendo Deus, irmãos, 100% Deus, 100% homem, se esvaziou de si mesmo. Para pensar assim, ó, eu não vim aqui nessa terra para ser servido, eu vim para servir aos homens. Irmãos, é algo lindo isso aqui, irmãos. Então, se você não tinha referencial de como servir, eu quero hoje aqui, em nome de Jesus, você que me assiste, você que está aqui hoje presencialmente, nós temos um referencial que é Jesus Cristo. Ele é o nosso maior referência de servo. Marcos capítulo 10, versículo 45 vai dizer: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E eu e você, como igreja, temos sido egoístas, de não querer pregar a palavra de Deus para alguém, ou gastar um tempo para falar com alguém de Jesus, para entregar um folheto, para entregar uma Bíblia, para falar, dar uma palavra amiga, uma palavra profética, uma palavra de Deus para as pessoas.
Irmãos, que evangelho é isso que estamos vivendo? Que evangelho é isso que estamos vivendo se só vir a igreja e bababá, bababá, babá, e aí? Nós somos seres inanimados, Estamos vegetando? Nós somos seres vivos. E não só vivos carnalmente, nós somos seres vivos espiritualmente, porque a graça nos alcançou, o Evangelho está em nós. Então a razão pela qual eu e você, a igreja, deve servir, é porque Cristo serviu a igreja. João capítulo 13, versículo 12 ao 17, abre comigo, vai dizer assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né, gente? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Meu Deus, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Olha que lindo isso aqui, gente. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão a se praticarem. Irmãos, está objetivo, está claro, está consciente para mim. Jesus lavou o seu, ele fez questão de fazer. Então você líder, você que tem uma função na igreja, você que é crente, você que é cristão na igreja, você que serve a igreja batista reformada Vida Abundante, seja servo uns dos outros, assim o Senhor se agradará de ti. Não importa o que você precisa fazer, faça, mas para a glória de Deus. Essa é a razão que nós temos de servir, porque Jesus Cristo é o nosso único modelo. Ah, pastor, mas eu achei que o senhor é modelo. Não copie meu modelo não, porque eu sou falho. Embora eu seja servo, me considere um servo, mas imite a Cristo, porque Ele é o sentido de sermos servos. Ou melhor, Ele se fez servo, ainda sendo Senhor. Agora Ele é Senhor e requer que eu e você sejamos servos dEle. Quem crê assim, diga amém. Para a gente finalizar, se esta igreja deseja viver e amar a semelhança de Jesus, vai precisar servir a Deus e servindo as pessoas assim como Jesus serviu. Eu e você e essa igreja existe para fazer a plena vontade de Deus. Jesus viveu, então nós temos que viver. Viva! Jesus amou, então ame, porque você tem que amar. Jesus amou, então ame. Jesus serviu, então sirva. Viva para servir a Deus. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. E eu finalizo aqui dizendo que o Senhor quer encontrar verdadeiros e verdadeiras servos e servas de Deus. Que essa palavra tenha tocado ao seu coração, a sua vida, a sua alma, e que não fique só nas minhas palavras, porque as minhas palavras são pequenas, aquilo que o Senhor tem para você, o peso da glória, da responsabilidade, da graça, da doutrina, do ensinamento desta palavra para você, igreja. Então hoje nós começamos a primeira razão para que nós devemos servir, e devemos servir porque Deus é o nosso maior exemplo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.
Baixe sua cabeça onde você está. Pai, nós te damos graças pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, a tua graça nos basta, Senhor. Senhor, quando eu comecei a preparar esse sermão, o Senhor me confrontou de uma forma extraordinária, Senhor. Oh, Deus, eu não tenho poder de fazer nada em nenhum dos irmãos, mas eu tenho plena convicção que a tua palavra é poderosa para transformar e mudar o modo de agir e o modo de pensar da tua igreja, Senhor. Portanto, eu vos invoco o seu poder e a sua soberania sobre este lugar, Senhor, para que estejamos nós prontos e preparados como obreiros e obreiras, servos e servas, preparados e preparadas, para fazer a boa, perfeita vontade sua em nós, através de nós. Usa-nos, Senhor, como um instrumento das nossas mãos, com os nossos afazeres, com a nossa boca, com o nosso corpo, com a nossa razão, com a nossa mente, com a nossa oração, com a nossa proclamação do Evangelho. Senhor, eis aí a tua igreja, que serve e te adora e te louva. Nós te glorificamos, Senhor. Nos leva agora embaixo da sua proteção, da sua graça, diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então finalizar por aqui. Eu quero ter a honra e a oportunidade de estar com vocês.